De volta com o direto do plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa agora é exatamente para a continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5032. Já a coleta de votos dos ministros, continuação agora na tarde desta quarta-feira, que continuamos acompanhando ao vivo direto do plenário. Reaberta a sessão e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.032, sob a relatoria do então ministro Marco Aurélio. Eu devolvo a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que está apresentando seu voto à vista. Presidente, muito obrigado por me conceder novamente a palavra. Cumprimento-a novamente e aos demais presentes. Senhor presidente, meu voto vinha exatamente no sentido de tentar fazer uma distinção entre as atividades militares, que, a meu ver, estão, obviamente, sujeitas à justiça castrense, e aquelas que não são propriamente militares, mas estão mais voltadas à segurança pública, que seriam atividades subsidiárias, como diz a própria lei, ou complementares, subsidiárias, melhor dizendo, das Forças Armadas. E, neste caso, eu estou defendendo a tese que tais atividades subordinam-se à justiça civil. E eu aqui estava, justamente, terminei a parte do meu voto, em que estava dizendo que não é possível nós concedermos um elastério muito grande ao artigo 124 da Constituição, que diz o seguinte, só para lembrar, não a nós que conhecemos a Carta Magna, mas aqueles que, porventura, não a conhecem, que estão nos ouvindo. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar. Então, em tese, a lei é que definirá quais são os crimes militares. Não estão previamente definidos na Constituição. Mas estou dizendo que não é possível, nem a lei pode se conceder uma flexibilidade tamanha para incluir outras atividades na jurisdição militar propriamente dita. Até porque, estava terminando o meu raciocínio, isto fugiria ou desbordaria da chamada lógica do razoável, lógica do razonable, do famoso Recasem Siches, que é um instrumento indispensável para uma exegese minimamente racional das normas legais. O professor José Afonso da Silva, ao examinar o artigo 124, que acabei de ler, diz o seguinte, entre aspas, há limites para essa definição do que é crime militar. Diz ele, entre aspas, tem que haver um núcleo de interesse militar, sob a pena de a lei desbordar das balizas constitucionais. A lei será ilegítima se militarizar delitos não tipicamente militares. Na consideração do que seja crime militar, a interpretação tem que ser restritiva, porque, senão, é um privilégio, é especial, é exceção ao que deve ser para todos. Isso diz o professor, grande professor, José Afonso da Silva. Aí continua, eu digo, sim, porque, como diziam os romanos, ex facto orito ius, ou seja, dos fatos se origina o direito. Isso significa que, de fatos idênticos, no caso do exercício de atividades típicas de segurança pública, exercidas por civis e militares de forma indistinta e, na maior parte das vezes, simultânea, é imperioso extrair consequências jurídicas idênticas. Tal corolário acha-se plasmado com todas as letras no antigo adágio jurídico, segundo o qual ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito. Ademais, o que eu estou dizendo aqui é que se militares e civis estão envolvidos numa mesma operação, é preciso que os dois estejam submetidos à mesma jurisdição e a definição dos atos que praticam sejam tipificados numa mesma lei, ou uma lei comum, não é penal, ou uma lei militar propriamente dita. Continua, então, senhor presidente, dizendo, ademais, tem-se igualmente no ponto clara violação do princípio da isonomia,
bem assim ao postulado do devido processo legal, como observado, pois, participando de uma mesma operação destinada a resguardar a segurança pública, os integrantes das Forças Armadas seriam julgados pela Justiça castrense, enquanto os policiais federais civis ou militares teriam seus atos apreciados pela Justiça comum. Com relação ao tema, o professor Joaquim José Gomes Carotilho, felizmente ainda vivo e muito atuante, para gáudio de todos nós, esse professor de Coimbra, emérito, diz o seguinte, entre aspas, no que respeita ao estatuto do soldado, a tendência atual é que, para os considerar cidadãos em uniforme e, salvo as restrições constitucionais existentes, considerá-los com os mesmos direitos e deveres dos restantes cidadãos. Isso revela-se igualmente nos princípios do direito disciplinar e criminal, que devem consagrar as garantias de justiça e direitos processuais de defesa inerentes ao Estado democrático de direito. E aqui, dito isso, surge a pergunta: como se aplicaria, numa situação dessas, em que há simultaneidade de atuação de policiais civis e militares propriamente ditos, stricto sensu, como se daria, nesse caso, como incidiria, como se aplicaria o artigo 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual, entre aspas, quando houver concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros? Pergunto. Seria possível aplicar soluções jurídicas diversas para casos idênticos? Parece evidente que a resposta é desenganadamente negativa. Ademais, nada impediria, sob uma perspectiva jurídico-processual, a possibilidade de estender-se por um mesmo fundamento uma ordem de habeas corpus concedida na jurisdição comum a um réu submetido à justiça castrense ou vice-versa. Agora, cumpre examinar o artigo 14, o inciso 14 do artigo 23 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, que assenta competir privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre, se Vossa Excelência me permite frisar esse ponto, entre aspas, requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e apuração. Então, é da própria lei esta competência do TSE para convocar as forças federais. Portanto, em princípio, em tese, essas forças se encontram sob jurisdição da Justiça Militar, sob Justiça Eleitoral, sob comando, inclusive, da Justiça Eleitoral. E continuo, então, dizendo, ora, não há atividade de natureza mais civil e menos militar do que aquela desempenhada pela Justiça Eleitoral, a qual incumbe assegurar a limpidez da manifestação da soberania popular, entre aspas, exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos, conforme o artigo 14 da Constituição da República. Não fosse isso, a requisição de força policial compreendida, tal expressão em seu sentido lato, sempre foi um poder implícita ou explicitamente atribuída pelo ordenamento legal aos magistrados de todas as instâncias jurisdicionais para o pronto e fiel cumprimento de suas decisões, sob pena de desmoralizar-se o Estado juiz, nada havendo, portanto, de propriamente militar em tal providência, de resto absolutamente rotineira, ainda que, em razão dela, haja eventual atuação de integrantes das Forças Armadas. A esse respeito, a Resolução TSE 21.843, de 22 de julho de 2004, que disciplina a matéria, estabelece no parágrafo único de seu artigo 2º o seguinte, entre aspas, o contingente da Força Federal, quando à disposição da Justiça Eleitoral, observará as instruções da autoridade judiciária eleitoral competente. Isso quer dizer que os militares requisitados ficarão sob as ordens de uma autoridade civil, qual seja, de um juiz de direito. E mais,
as despesas originadas dessa requisição não são debitadas à conta do orçamento das Forças Armadas, mas ressarcidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que é outro indicativo veemente, a meu ver, de que tal atividade não se caracteriza como militar. Em todas as situações acima descritas, convém registrar, emerge a possibilidade da prática de crimes dolosos ou mesmo culposos contra civis por parte de integrantes das Forças Armadas, em atividades típicas de segurança pública, ou seja, exercidas, entre parênteses, entre aspas, para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a teor do já mencionado artigo 144 da Constituição vigente, as quais, por mera atribuição legal e não constitucional, são eventualmente chamadas a colaborar. Por essa razão, já estou terminando, senhor presidente, Flávia Piovesan e Silvio Albuquerque advertem, embora em outro contexto, para os potenciais riscos destas situações anômalas das corporações militares, inquinando a sua sugestão à justiça castrense de inconstitucional e, mais do que isso, de anticonvencional. Os dois, mas sobretudo a professora Flávia Piovesan, uma especialista em direito convencional. Diz ela, ou dizem os dois autores, entre aspas, ampliar o alcance da jurisdição militar com a submissão de integrantes das Forças Armadas e tribunais militares por crimes dolosos contra a vida de civis em tempos de paz implica direta afronta aos parâmetros protetivos constitucionais e internacionais em flagrante violação ao direito, ao Estado Democrático de Direito. Continuam os dois. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a cuja jurisdição o Brasil se submete, é enfática ao sustentar que, no Estado Democrático de Direito, a jurisdição militar deve ter um alcance restritivo, diretamente condicionado à proteção de interesses jurídicos características das forças militares. Encerrada a citação. Ressalto, por fim, isso me parece da taverna relevante, que a norma questionada cria uma espécie de hipótese de foro por prerrogativa de função. Contudo, esta Suprema Corte já decidiu que só o texto constitucional pode elencar os agentes públicos que gozam de tal privilégio. E mais, assentou a Suprema Corte, no julgamento da ação penal 937, numa questão de ordem, que o foro especial, entre aspas, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Assim, se a segurança pública configura uma atividade constitucionalmente atribuída a outros órgãos, quer dizer, às distintas polícias, sendo exercida por integrantes das Forças Armadas somente a título subsidiário, e a lei que o diz, ou seja, à guisa de cooperação com as autoridades civis, não há falar em delito cometido no exercício do cargo e, em razão dele, apto a atrair a competência da Justiça Militar. Em face de todo exposto, senhor presidente, julgo parcialmente a presente ação direta de inconstitucionalidade para decretar a inconstitucionalidade da inclusão no artigo 7º do artigo 15 da Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999, com as redações que lhe foram conferidas pelas leis complementares subsequentes, e dos artigos 15, quanto às expressões garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, quanto à expressão defesa civil e outros artigos que julgo inconstitucionais. Em suma, senhor presidente, eu até passo para Vossa Excelência para, se for o caso, proclamar o resultado parcial. Eu estou aqui, então, repetindo, fazendo uma distinção daquelas atividades que são propriamente militares, que se submetem à justiça castrense, e aquelas que são de natureza civil, propriamente o auxílio nas atividades de defesa civil, nas ações que concernem a segurança pública, seja nas fronteiras, no espaço aéreo ou no mar territorial, e, finalmente, quanto às ações de cooperação com a Justiça Eleitoral. É assim que voto, senhor presidente. Lewandowski, eu consulto
o ministro Nunes Marques, porque o ministro André Mendonça não vota em função da relatoria ter sido do ministro Marco Aurélio e dele ter proferido seu voto. Infelizmente, não conseguiremos encerrar esse julgamento hoje, porque, como expliquei de início, o julgamento se fez de forma presencial apenas com 4 votos até agora. Há alguns votos que foram proferidos no plenário virtual, e como voltou presencial por força de destaque, os ministros terão que ratificar e não estão presentes, caso do ministro Luiz Roberto Barroso, caso do ministro Dias Toffoli, por exemplo. Então, eu consulto o ministro Nunes Marques se vota agora ou no dia que nós determinarmos para prosseguimento, ministro Nunes Marques. Eu aguardo, senhora presidente, o retorno à pauta no dia que convier, porque eu já fiquei bastante impressionado com os argumentos do ministro Ricardo Lewandowski, né? Então, vamos aguardar as ratificações ou uma eventual retificação dos votos lançados. Obrigada, ministro Nunes Marques. Então, eu proclamo o resultado provisório, que após o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido da parcial procedência da ADI para decretar a inconstitucionalidade da inclusão no parágrafo 7º do artigo 15 da Lei Complementar 97, com as redações que lhe foram conferidas pelas leis complementares 117 e 136, e ainda dos artigos 15, quanto às expressões garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, 16, quanto à expressão defesa civil, 16A, 17, inciso 4 e 5, 17A, inciso 3, artigo 18, incisos 6 e 7, e do artigo 23, inciso 14, da Lei 4737, de 15 de julho de 1965, nos termos do voto proferido, foi suspenso o julgamento em data a ser oportunamente designada. Senhores ministros, como nós temos ainda meia hora, eu proponho a Vossas Excelências apenas a discussão da tese. Há um processo em que nós já encerramos o julgamento, mas aguarda só o debate e a definição da tese. Por isso, eu chamo a julgamento recurso extraordinário 887-671, procedente do Ceará, também sob a relatoria, então, do ministro Marco Aurélio. Esse processo diz com o tema 847 da repercussão geral, definição dos limites à atuação do Poder Judiciário quanto ao preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas. Há 133 casos sobrestados. No julgamento, a decisão foi a seguinte: o tribunal, por maioria, apreciando o tema 847 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, que davam provimento ao recurso. Na sequência, o julgamento foi suspenso para fixação de tese em assentada posterior. Não votou o ministro André Mendonça, sucessor do ministro Marco Aurélio. Na verdade, o ministro Marco Aurélio votou ainda em sessão presencial e os demais votaram na sessão virtual. Perdão, o ministro Marco Aurélio votou na sessão virtual, onde houve o pedido de destaque que trouxe ao julgamento presencial. O ministro redator do acórdão é o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o primeiro a divergir
do voto do relator, né? E propôs, e prevaleceu a sua divergência, o juízo de negativa de provimento ao recurso extraordinário. Então, eu passo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para efeito de tese. Mas, antes, relembro a vossas excelências que, por óbvio, a tese proposta pelo ministro Marco Aurélio, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli fica prejudicado porque ficaram vencidos e davam provimento ao recurso. Os demais ministros, 4, 7, os demais 8 ministros negaram provimento ao recurso extraordinário. O primeiro grupo, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, eu própria e o ministro Gilmar Mendes. Num segundo grupo, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux e ministro Nunes Marques. E num terceiro grupo, o ministro Luiz Edson Fachin. Primeiro a divergir, o ministro Lewandowski, que está com a palavra. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Relembrando rapidamente do que se trata, é o seguinte, é um recurso extraordinário que foi proposto pelo Ministério Público Federal contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. E o pano de fundo aqui é o seguinte, um juiz de primeiro grau daquele estado, do Nordeste, determinou que uma certa comarca fosse provida de um defensor público, uma comarca que nos autos é chamada de desamparada. O Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau e, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, consta no item 4 a seguinte frase que eu acho interessante porque me parece que resume a controvérsia. Ao obrigar um defensor público a atender 2 comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a sentença atacada. Não restam dúvidas que o acesso à justiça na comarca de Jati restará comprometida ante a ausência de um defensor público designado. No entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo a ser designado na forma da Lei 1060 de 1950. Portanto, o próprio ordenamento jurídico tem fórmulas de suprir a presença do defensor público. Então, a nossa tese aqui, e que prevaleceu, foi a seguinte, que fere a autonomia constitucional, administrativa e financeira da Defensoria Pública o fato de um juiz determinar, ou judiciário, a lotação numa certa comarca. Então, a tese que eu proponho, salvo melhor juízo, ao egrégio plenário, e, claro, estou aberto a todo tipo de sugestões, é a seguinte: ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição. Essa é a minha proposta. Ministro Alexandre. Presidente, eu gostaria só de fazer uma reflexão, uma observação, título de reflexão. Eu também neguei provimento ao recurso extraordinário, ou seja, divergi do eminente relator à época, o ministro Marco Aurélio, foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux e pelo ministro Nunes Marques, no mesmo sentido de defesa da autonomia da Defensoria Pública. A tese que eu proponho, ou naquele momento foi proposta, não diverge substancialmente, eu diria, do que proposto pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. Eu só faria referência, como fiz na tese, ao parágrafo 2º do artigo 98, do ADCT, que coloca como requisitos para a própria autonomia administrativa da Defensoria Pública a escolha, prioritariamente, de regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. E digo isso, presidente, porque em alguns estados nós tivemos problemas, inclusive julgamos aqui
um problema do Estado de São Paulo, em que a Defensoria Pública, que é uma grande Defensoria Pública em São Paulo, né, o Conselho da Defensoria Pública, naquele momento, diríamos, deu uma rateada, em que havia um grande adensamento na capital e qualquer defensor que saísse num raio de 10 quilômetros do centro, por exemplo, ganhava uma verba. Ou seja, não respeitado a questão do adensamento e ainda se criou uma verba. Em outros estados, nós também tivemos alguns problemas da concentração todos na capital. Então, obviamente, eu concordo plenamente que a Constituição consagrou autonomia administrativa da Defensoria, mas não vejo, assim, como desnecessário, entendo que seria importante nós citarmos que dentro dessa autonomia deve o respeito aos critérios que a Constituição estabelece prioritariamente as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, que foi, salvo engano, o ministro Fachin me corrija, o que o ministro Fachin também tentou conciliar na sua proposta, partindo da proposta do ministro Ricardo Lewandowski, mas também colocando esses dois requisitos que, como indicativos às defensorias, me parecem importantes. Do eminente ministro Alexandre de Moraes, são muito judiciosas as observações de Sua Excelência. Eu acredito que eu teria, talvez, uma solução com um pequeno adendo, que seria o seguinte, acrescentar ao final da tese que eu propus, desde que atendidos os requisitos, os critérios do artigo 98 caput do ADCT. Ficando assim, olha, ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que determine lotação de defensor público em localidade desamparada em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria Constituição, agora, vírgula, desde que observados os critérios do artigo 98 caput do ATCT. Quer dizer, ou seja, a Defensoria Pública pode, dentro da sua autonomia, estabelecer critérios de lotação, mas deve observar os critérios do artigo 98 caput. E parágrafo 2º? E parágrafo 2º. Tá. Pois não, e parágrafo 2º. Caput, vírgula, parágrafo 2º. Eu acredito que o ministro Alexandre, que foi promotor como eu, nós tínhamos nas comarcas sempre um defensor que, às vezes, acumulava várias comarcas, mas para cada comarca havia um defensor público. São Paulo teve um momento que não criava a Defensoria Pública. Tinha a PAJ, a Procuradoria de Assistência Judiciária, que fazia parte da Procuradoria do Estado, até o momento que se criou e se deu a opção. Aqueles procuradores do Estado que faziam o papel de defensores públicos puderam aderir à defensoria. Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite apenas Pois não, ministro. para contribuir, creio que a redação agora aportada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski contempla todas as preocupações, porque reconhece a importância da autonomia administrativa, e, obviamente, ao lado dela, a autonomia funcional da Defensoria Pública, e a referência ao artigo 98 é relevante, tanto que, na tentativa de conciliação das teses, o texto que eu havia cogitado se refere precisamente a isso. Portanto, eu, desde logo, manifesto de acordo com a proposta da tese. Presidente, se me permite, até a redação proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski fica melhor do que a que eu havia proposto, porque eu partia da exceção, e Sua Excelência parte da regra. Então, já começamos reafirmando a autonomia administrativa da Defensoria Pública, e aí, na sequência, colocando que essa autonomia, por óbvio, deve seguir os preceitos constitucionais. Eu também, então, já desde logo adianto que acompanho Sua Excelência. Eu também, presidente. Eu tinha feito anotações a propósito e tinha desdobrado, fazendo um esforço de incorporar a redação do ministro Lewandowski, mas também a observação do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes. Tinha desdobrado em 2 pontos, dizendo que ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que esteja em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição e determine a lotação de defensor público em localidade desamparada. E dizia
Num segundo ponto, que a atuação do Poder Judiciário é subsidiária e somente se justifica a partir da provocação de qualquer interessado para o cumprimento do artigo 98 do ADCT, desde que ocorra descumprimento do planejamento elaborado pela própria Defensoria sem qualquer garantia de definitividade. Mas acho que a redação trazida por Sua Excelência, o ministro Lewandowski, agora incorpora todas essas observações. Perfeito. O ministro André De acordo também, senhora presidente. Agora na tese. Está de acordo? De acordo. Eu também me ponho de acordo, também. Então, proclamo que, por unanimidade de votos, foi fixada a seguinte tese. Ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios ou os requisitos. Os critérios os critérios do artigo 98 caput e parágrafo 2º do ADCT. Do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 80 de 2014. É isso? Tá bem. Então, fixada a tese, esse julgamento fica encerrado e eu coloco a palavra à disposição dos eminentes pares para alguma observação, nada havendo. Então, vamos prosseguir amanhã, faltam 10 minutos para o horário previsto para o término da sessão. Só me resta agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite e declarar encerrada a sessão.